E o conciliador Tancredo Neves, que morreu há 32 anos, ganha biografia que detalha o papel do ex-presidente na transição da ditadura para a democracia. Com sonoplastia de Reginaldo Lopes, a reportagem é de Tiago Berrache. Tancredo de Almeida Neves, mineiro de São João del Rei, sabia, antes de tudo, ouvir. Conciliador, o político era especialista em costurar acordos com amigos e inimigos. Não vamos nos dispersar. Continuemos reunidos como nas praças públicas, com a mesma emoção, a mesma dignidade e a mesma decisão. O jornalista Plínio Fraga, que está lançando o livro Tancredo, o Príncipe Civil, lembra que as costuras políticas dele nunca eram definitivas. Tancredo tinha um processo decisório muito engraçado. Ele ouvia muita gente, falava com muita gente, às vezes dava a entender que para a pessoa que estava concordando com ela e depois agia de forma diferente. Nascido em 1910, o advogado Tancredo Neves entrou na política pelo Partido Progressista. Foi eleito vereador. Já nos anos 50, no PSD, ocupou os cargos de deputado estadual e federal. Em 54, como ministro da Justiça de Getúlio Vargas, acompanhou de perto a crise que resultou no suicídio do presidente. Acaba de suicidar-se em seus aposentos do Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. O jornalista Plínio Fraga destaca que Tancredo Neves se acostumou a enfrentar as turbulências. Ele viveu crises e ele tentava antecipar as crises, porque ele imaginava que, se instaladas, as crises têm dimensão que não se pode controlar. O grande mérito do Tancredo, que era um político que acreditava na política. Além da crise de 54, Tancredo enfrentou a renúncia de Jânio Quadros em 61 e ajudou a costurar a implementação do parlamentarismo. Ele exerceu o cargo de primeiro-ministro do presidente João Goulart até 62. Em 64... Atenção, Brasil! As tropas do 2º Exército já sitiaram o estado da Guanabara. Na ditadura, o sempre moderado Tancredo Neves era do MDB, de oposição à governista Arena no Congresso Nacional. Já em 82, foi eleito governador de Minas Gerais e em 84 percorreu o Brasil na campanha das diretas já. Depois da derrota da emenda Dante de Oliveira, que restauraria o voto direto para presidente, a solução encontrada foi o colégio eleitoral. O jornalista Plínio Fraga faz questão de citar que Tancredo Neves era oposicionista. Tinha muitos componentes econômicos, políticos, internacionais que eram a favor dessa transição que o Brasil acaba fazendo. Poucos países fizeram uma transição de uma ditadura para a democracia, tendo como líder o candidato da oposição. Proclamo eleito presidente da República Federativa do Brasil, o Dr. Tancredo de Almeida Neves. Esta foi a última eleição indireta do país. Tancredo Neves, do PMDB, foi eleito de forma indireta em 15 de janeiro de 85 ao derrotar Paulo Maluf, candidato dos militares. O desafio, no entanto, era evitar uma possível virada de mesa contra a democracia, de acordo com o jornalista Plínio Fraga. Tentaram muitas formas de virar a mesa. Quando houve uma pressão muito grande para que o Maluf renunciasse, obrigaria uma revisão também da candidatura do Tancredo, porque ela era baseada da força da candidatura do Tancredo, vinha de políticos que não queriam apoiar o Maluf, ou seja, no antimalufismo. A primeira tarefa do meu governo é de promover a organização institucional do Estado. Um dos pontos mais controversos do livro Tancredo, o Príncipe Civil, é a discussão sobre as sobras da campanha do presidente. É fato que a redemocratização brasileira foi financiada por grupos empresariais e que esse dinheiro não tinha regras, houve sobra de campanha e essa sobra de campanha teve o destino que tem em todas as sobras de campanha na política brasileira, ou seja, sempre aparece um dono. Quando eu falo isso, que o Tancredo cometeu erros, eu quero apenas expor também suas falhas para que não fique parecendo que eu estou falando de um santo. Plínio Fraga conclui que aproximadamente 45 milhões de dólares sobraram da campanha de Tancredo Neves, mas a lei, na época, não era restritiva. Na véspera da posse, marcada para 15 de março de 85, o presidente foi internado em Brasília, mas morreu, já em São Paulo, em 21 de abril. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. O comando do país ficou nas mãos do vice José Sarney.
Mas como seria o eventual governo de Tancredo Neves? O jornalista Plínio Fraga faz um exercício de imaginação. Talvez Tancredo Neves deu indícios claros de que faria uma Constituição mais enxuta, mais rápida, mais controlada e de preferência no final do mandato. E deixar essa expectativa da Constituição e do texto pronto para o futuro governo. De todos quisermos, dizia-nos há quase 200 anos Tiradentes, aquele herói enlouquecido de esperança. Poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-la. 7h58. Repita. 7h58. Só um breve comentário. A figura do Tancredo é interessante e o trabalho... Bem, primeiro, parabenizar o Thiago aí pela bela matéria e a entrevista com o autor, com o Plínio Fraga, porque é um personagem, o Tancredo, que viveu momentos de crise. É interessante como é político, e é uma questão da entrevista interessante. Político tem de se antecipar, buscar solução para as crises, não deixar agravá-la a um ponto em que as contradições ficam de tal forma exacerbadas que você rompe a ordem constitucional. Ele foi ministro da Justiça, até de forma surpreendente, era jovem, ainda em 1953, e até 1954, quando houve a reforma do gabinete do segundo governo Vargas. Foi indicado por Juscelino Kubitschek. À época, o Tancredo não tinha mandato, foi indicado para o Ministério da Justiça e assistiu à tragédia que foram aqueles dias entre 5 de agosto a 24, entre o atentado da Rua Toneleiro e a morte do Major Rubem Vaz e o suicídio do presidente Getúlio Vargas na manhã do dia 24 de agosto. Tal. Ele era o ministro da Justiça, assistiu a todos aqueles fatos. Interessante que aquilo poderia até ter terminado com a sua carreira política, mas não foi. Ele tentou em 60 ser candidato ao governo em Minas e foi derrotado por Magalhães Pinto e tal. Quando vem a crise de 1961 com a renúncia de Jânio Quadros, ele não tinha mandato parlamentar porque ele tinha sido derrotado em 1960 para a eleição para o governo mineiro e tal. E aí, como um elemento de conciliação do PSD de Minas Gerais, do Partido Social Democrático, que era um grande partido, reformista, conciliador, com líderes de grande habilidade política, entre outros o Tancredo Neves, ele é chamado para também buscar uma saída, e a saída foi encontrada naquele momento, que era o parlamentarismo e tal. Ele foi indicado primeiro-ministro num gabinete de conciliação nacional, quase todos os partidos estavam representados, e tinham pego pessoas no gabinete como Franco Montoro, Ulisses Guimarães, João Agripino, pessoas das posições as mais diferentes possíveis, tá? E estava indo bem o parlamentarismo, acabou por uma manobra de João Goulart, que odiava o parlamentarismo, a ser aprovada uma lei que obrigava a desincompatibilização dos candidatos à eleição de outubro de 62, 3 meses antes. Isso obrigou todos do gabinete que queriam ser candidatos em 62 a pedir demissão, inclusive o Tancredo Neves, que não tinha mandato parlamentar, e o parlamentarismo a partir dali afunda tal. Ele é eleito deputado federal tal, tenta encontrar uma solução junto com o Jango, clama o Jango não ir na reunião dos sargentos no dia 30 de março de 64, num momento de profunda tensão no Brasil. O Jango não ouviu e terminou tudo, como a gente sabe, com a queda de Jango e a eleição pelo Congresso Nacional do Castelo Branco, sem o voto, vale lembrar, do Tancredo Neves, que não compareceu à sessão. Quem votou no Castelo? Ulisses Guimarães, Juscelino Kubitschek, líderes do PSD, né? Juscelino era senador por Goiás e tal. E aí ele percorre um longo caminho, como foi bem dito na excelente reportagem, como deputado federal do PMDB, do antigo MDB, sendo eleito senador e depois governador de Minas Gerais em 1982, numa campanha disputadíssima contra Eliseu Rezende. E aí veio a história, como foi dito, do colégio eleitoral. É bom lembrar, e para concluir, que ele foi lançado candidato a presidente pela aliança PMDB e partidos de oposição aqui em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, em agosto de 1984, por iniciativa do governador Franco Montoro. Aí abriu-se aquele amplo leque que possibilitou, meses depois, em janeiro, no dia 15, em 1985, ele ser eleito pelo Colégio Eleitoral presidente. E aqueles 2 meses, entre janeiro a março, ele viajou, foi ao exterior. Muitos dizem que foi uma irresponsabilidade ter viajado aos Estados Unidos e Europa num inverno terrível que estava.
ele já estava com a saúde abalada, escondia essa situação, inclusive dos seus médicos e tal. A situação foi ficando difícil e na véspera da posse, no dia 14 de março, ele acabou sendo internado no hospital de base, depois de 7 operações, parte delas aqui em São Paulo, acaba falecendo nesse dia 21 de abril. Né? Só queria acrescentar essa linda aula de história que o senhor acaba de nos dar. O parlamentarismo foi imposto ao João Goulart. Sim. Não, o senhor falou que o Jango odiava, mas foi um golpe dado a ele, João Goulart, porque que o Brizola é outra figura que surgiu lá embaixo. Sim. Destruiu praticamente com a sua posição firme, junto com então comandante, que era o general Machado Lopes. Sim, do Terceiro Exército. Do Terceiro Exército, né? Eu estive com o Brizola e na época eu fui irradiar um jogo no Uruguai, junto com o Leônidas. O Leônidas era brizolista e nós fomos visitar o Brizola e eu ouvi ele dizer, falou assim, Leônidas, ele chamou, as palavras foram essas, o meu cunhado foi covarde. O cunhado dele era o Jango. Sim. Porque se ele bate o pé, todo mundo corre. Porque ele falou, Leônidas, porque militar só tem uma grande virtude. Ele aprende a obedecer. Quanto mais graduado, melhor obedece. Foram as palavras do Brizola. Aliás, ele fumava o meu cigarro. Naquela época eu fumava, tive que dar para ele meu maço de Hollywood sem filtro. Sem filtro. Que ele fumava. Só uma última observação, desculpe, eu sei que estendeu a fala, mas esse episódio de 61, quando vem a renúncia do Jânio, ele está em Singapura, o Jango, não na China, está em Singapura, numa boate. Bem, Jango gostava dessa vida tal, tinha inúmeras amantes, era um bom vivo, vamos chamar assim. Eu sei porque a pessoa que estava com ele, bem, isso aí eu escrevi sobre o governo Jango, aí ele volta, o retorno dele, ele nunca voltava, voltou por Paris, passou por Barcelona, onde estava a sua mulher, que tinha se separado dele, porque ninguém aguentava o Jango não era fácil, coitada da Maria Tereza. Aí Barcelona, Lisboa, vai a Nova York, Miami, Cidade do Panamá, Lima, Buenos Aires, Montevidéu, e lá que vem o Tancredo com a proposta do parlamentarismo. Ele acabou aceitando, e aí era um absurdo, porque o Brizola, que liderou a rede da legalidade, era a favor de manter o presidencialismo e a posse do presidente constitucional, mas o Jango nunca foi um sujeito firme, ele foi um cara de sorte, sempre as coisas caíram no colo dele, ele era de uma incapacidade absoluta. Quando ele foi secretário da Justiça Estadual em Rio Grande do Sul, ele despachava num bordel, né, na cozinha, bordel que era dele, inclusive, na cozinha, tal, e ele tinha um problema no joelho adquirido de doenças venéreas, tal. Então, infelizmente eu tenho que dizer essas coisas, porque essa é a realidade. Vocês percebem que todas as fotos dele, como é que ele está com a perna, tal. Bem, é uma figura caricata, um sujeito horroroso, medíocre, tal, o João Goulart. Mas que o Brasil acabou caindo no colo dele, ele ser ministro do Trabalho durante o segundo governo Vargas e depois 2 vezes vice-presidente. Mas o que interessa, só para concluir, é que ele acabou aceitando o parlamentarismo por fraqueza, né, dele. Ele podia ter sido presidente, mas aceitou o parlamentarismo. E aí o Raul Pila, do Rio Grande do Sul, do Partido Libertador, grande personagem da história do Brasil, esquecido injustamente, o Raul Pila, que a emenda era dele, explicou durante 3 horas para o Jango que era parlamentarismo, que o Jango não leu nunca um livro na vida. O Celso Furtado, quando entregou o plano trienal para ele não passou das primeiras linhas, tal. Aí, 3 horas, ele ouviu, falou, muito bem, entendi tudo, tal. Em seguida, chamou o Amaral Peixoto. O Amaral Peixoto disse o seguinte para ele, olha, então você agora vai indicar como é que eu indicar o primeiro-ministro, que vai escolher os ministros? Ele falou, não, vamos escolher todo o ministério. Ele falou, não, Jango, no parlamentarismo você indica o primeiro-ministro compõe o ministério, precisa ser aprovado para a Câmara, aí começa o governo. Ele falou, assim? Pô, o Raul Pila ficou 3 horas explicando para ele como funcionava, ele não ouviu nada, né? Essa era a figura do João Goulart, um sujeito que jogou o Brasil na pior crise daquele momento da história do Brasil. Foi de uma incapacidade, de uma irresponsabilidade absoluta. E foi homenageado pelo Jaiminho, com o nome de um elevado.